Estamos aqui para mais uma aula de biologia e o assunto de hoje são os ácidos nucleicos. Existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. De acordo com as funções desses ácidos nas células animais e vegetais, e também de bactérias, protozoários, é que eles acabam se especializando em ajudar o desenvolvimento da vida desses seres vivos. E para iniciar a nossa aula, observem a nossa pergunta. Qual é a molécula que guarda e revela a história da vida? Quem é a molécula responsável por todas as nossas informações? Pelas nossas características genéticas? Observem quem é responsável pelas nossas informações. As nossas informações, elas são guardadas dentro de uma caixinha de surpresa que é o núcleo celular. Lá nós vamos encontrar as unidades hereditárias, que são os cromossomos. A célula humana, ela apresenta 46 cromossomos. Temos agora um detalhe da estrutura do cromossomo. A fita do cromossomo. Observem que o cromossomo é formado por duas fitas de moléculas, que é o DNA. No DNA, nós vamos encontrar as nossas informações genéticas. Essa fita imensa apresenta em algumas partes um segmento restrito à informação genética que é o nosso gene. É ele que é responsável pela nossa hereditariedade. O DNA, então, é uma molécula formada por duas cadeias, como vocês observaram. São duas hélices, duas fitas, que são formadas por subunidades conhecidas como nucleotídeos. Quem são os nucleotídeos? São subunidades do DNA. Nós temos 4 tipos de nucleotídeos formando a molécula de DNA. Observem os tipos de nucleotídeos. Todo nucleotídeo tem um açúcar, que é a desoxirribose. Esse açúcar é formado por 5 carbonos, também conhecido como uma pentose. Ligado à molécula de açúcar, nós temos o fosfato. E ligado também à molécula de açúcar, nós temos a base nitrogenada, a adenina. Observem que nós temos os 4 nucleotídeos apresentados aí com fosfato, desoxirribose. O que muda de um nucleotídeo para o outro são as bases nitrogenadas. Então, nós temos a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Entre essas bases nitrogenadas, nós vamos encontrar uma afinidade química, que é o que vai ser responsável pela ligação entre as fitas do DNA. Então, observem agora as duas fitas de DNA. Nós temos novamente o fosfato, a desoxirribose e ligado aí a timina, representado pela letra T. Observem que a timina realiza uma ligação, que nós chamamos de pontes de hidrogênio, com a outra base da outra cadeia, que é a adenina. Assim também como a guanina, uma outra base nitrogenada, acaba se ligando com a citosina. E assim, nós vamos observar que as ligações, as afinidades químicas vão se processando e vão sendo as responsáveis aí pelas ligações entre as bases. Então, pessoal, o DNA é formado por uma dupla cadeia de nucleotídeos. Vocês observaram, são 4 tipos de nucleotídeos. E eles acabam se ligando devido a uma afinidade química entre as bases nitrogenadas. Essas ligações nós conhecemos como pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Agora, a partir do DNA, nós vamos produzir um outro ácido, que é o ácido ribonucleico. E é o ácido ribonucleico que vai desempenhar, vai executar as informações contidas no DNA. Observem como é que o RNA é produzido. O processo de produção do RNA é conhecido como transcrição. Então, nós temos aí 2 hélices de DNA. Essas 2 hélices sofrem um rompimento e, a partir desse rompimento, nós vamos encontrar
a formação de uma nova fita, que é o RNA mensageiro. Essa nova fita formada é devido à presença de uma enzima chamada de RNA polimerase, que vai ser responsável pela organização dos nucleotídeos do RNA. Agora, a informação do DNA é transmitida para o RNA mensageiro. E o RNA mensageiro agora vai sintetizar as proteínas, que vão ser responsáveis pelas nossas características. Por exemplo, o indivíduo tem um gene. O gene é o pedaço do DNA. Ele produz o RNA mensageiro. Nesse gene, nós vamos encontrar a informação para a produção, por exemplo, da pigmentação dos olhos. O RNA mensageiro vai produzir a proteína que vai ser responsável pela pigmentação dos olhos do indivíduo, no nosso caso, na espécie humana. Agora, nós temos apenas o RNA mensageiro? Não. A partir do DNA, nós poderemos formar 3 tipos de RNAs. O RNA mensageiro, como nós escrevemos, o RNA ribossômico, que vai formar os ribossomos, onde ocorrerá a síntese de proteínas, e o RNA transportador, que vai transportar os aminoácidos até os ribossomos para ser formada a proteína, que vai ser responsável pela nossa característica, pelo nosso caráter. Muito bem. Agora, observem que todo esse material genético, todo o DNA da célula, tem que ser o mesmo para todas as células. Então, para que não seja perdida nenhuma informação, o que é necessário? Que essa informação do DNA passe por um processo de duplicação. Esse processo nós chamamos de replicação. E eu gostaria que você acompanhasse a replicação do DNA. Nós temos 2 fitas de DNA. Percebam que ocorre uma separação entre essas fitas. A molécula mãe separou-se em 2 moléculas filhas. Posteriormente ocorrerá a entrada de nucleotídeos, que serão organizados pela enzima conhecida como DNA polimerase, formando as duplas hélices de DNA. Então temos aí agora 2 moléculas de DNA. Observaram? Então tínhamos uma molécula de DNA que passou por um processo conhecido como replicação. Então, replicação, nós vamos ter aí cópias idênticas da mesma informação genética do DNA, formando 2 novas hélices. Só que cada nova hélice, ela apresenta metade da molécula mãe e metade de uma molécula filha, que foi produzida pela entrada de novos nucleotídeos, que foram ingeridos pela nossa nutrição. Agora, como é que o DNA consegue passar de uma célula mãe para as células filhas? Através de um processo de divisão celular, que é conhecido como a mitose ou divisão celular. Muito bem. Agora eu gostaria que vocês acompanhassem algumas diferenças importantes entre DNA e o RNA. Então, DNA apresenta uma cadeia dupla de nucleotídeos, enquanto o RNA nós vamos encontrar uma cadeia simples de nucleotídeos. No DNA, o açúcar é a desoxirribose, enquanto que no RNA o açúcar é a ribose. As bases nitrogenadas do DNA são a adenina, timina, citosina e guanina, enquanto que no RNA, no lugar da timina, nós temos aí uma base nova, a uracila. Então, a adenina, ela passa por um processo de ligação com a uracila no RNA e a citosina com a guanina. E isso você não pode esquecer. O DNA é formado por uma dupla cadeia de nucleotídeos e nós temos a presença da base nitrogenada timina, enquanto que o RNA é formado por uma cadeia simples de nucleotídeos, onde nós vamos encontrar uma base importante que é a uracila. É o que vai diferenciar o DNA do RNA. Como essas bases elas são complementares, normalmente a mesma quantidade de adenina nós vamos encontrar de timina, porque nós temos elas se complementando, assim como a citosina e a guanina. O mesmo não vamos encontrar no RNA. As bases apresentam quantidades diferentes, porcentagens diferentes nas moléculas
do RNA. Por quê? Porque eu tenho uma cadeia simples, no caso do RNA. Agora, eu preparei um exercício para que vocês possam aprofundar um pouquinho as informações genéticas de dois seres vivos, que nós vamos chamar de A e B. Acompanhe agora o exercício que eu preparei para vocês. Então, nós temos um organismo que eu vou chamar de organismo A. Nesse organismo A, nós vamos encontrar bases nitrogenadas como adenina, timina, citosina e guanina. No organismo A, nós temos a porcentagem das bases: 26% de adenina, 26% de timina, 24% de citosina e 24% de guanina. Enquanto que no organismo B, eu vou encontrar 18% de adenina, 23% de timina, 42% de citosina e 17% de guanina. Pergunto, quem são os organismos A e B? Ou melhor, quais são os tipos de ácidos que nós vamos encontrar no organismo A e no organismo B? Percebam, no organismo A eu tenho a mesma quantidade de adenina e timina, porque as bases são complementares. Enquanto que citosina e guanina, bases complementares, a mesma quantidade. Então eu posso afirmar que esse DNA apresenta a cadeia dupla. Enquanto que no organismo B, percebam, a quantidade de adenina é diferente da quantidade de timina. Eu tenho 18% de adenina e apenas 23% de timina. Enquanto que a quantidade de guanina é também diferente da quantidade de citosina. Percebam que essas diferenças permitem nós afirmarmos que o DNA em questão é de cadeia simples. Esse DNA citado, DNA de cadeia simples, é uma exceção, por isso que eu coloquei nesse exercício, para você não esquecer. Quem apresenta DNA de cadeia simples? Apenas os vírus. São os únicos seres vivos que apresentam uma cadeia simples de DNA. Então isso é importante e você não pode esquecer. E eu aguardo vocês para a nossa próxima aula de biologia.